Pronto, já começou. Então, queridas, bom dia a todas. É uma alegria. Estamos aqui outra vez. E hoje nós vamos a falar sobre o filme Wicked, né? Que é um filme interessante que vai trazer questões sobre o preconceito, a ética, o escondido, o camuflado, o que não aparece, enfim. É um filme bastante interessante, vai sair, não sei se este ano ainda, o ano que vem, a parte 2 do filme, a gente vai acompanhar. Agora, a gente está trabalhando a narrativa fílmica dentro dessa proposta da estrutura simbólica, né? Nós já falamos, e eu não canso de repetir, que o símbolo é aquilo que nos organiza, nos estrutura e nos cura. Né? Então, a estrutura simbólica é uma ordenadora do mundo psíquico e é uma estruturadora do nosso inconsciente. Né? Então, isso é importante. Eu trouxe umas duas ou três frases do livro da Verena Katz, A Alma Precisa de Tempo. E vejam uma coisa interessante que ela diz. Processos precisam de tempo. Tudo aquilo que tem que se desenvolver precisa de um tempo. No símbolo, o mundo e a psique, o de dentro e o de fora, se conectam. Para Jung, estamos alienados do processo e do substrato mitopoético. Somos uma civilização que perdeu a conexão com o símbolo. E isso é interessante porque nós somos a civilização tecnológica, né? A técnica não substitui o símbolo, né? No, a técnica não é nem boa nem ruim, né? Mas se não fosse a técnica, nós não estávamos aqui, não é? Podendo dar aula e vocês em diversos lugares, até do Brasil. Mas a técnica não substitui o símbolo. Pelo tanto, nós somos uma civilização extremamente fragmentada, né? E violenta, logicamente, né? Então, olhem que linda frase da Verena Katz. Em contos e mitos, os processos simbólicos nos cativam emocionalmente. Eles reverberam na nossa psique. Nos sentimos revigorados e intelectualmente desafiados. Tá? Para imaginar, e é nisso eu quero dizer o quê? A gente vem trabalhando, nós começamos a trabalhar os contos na Escola de Mulheres, né? Dentro dessa proposta da narrativa simbólica, nós trabalhamos os contos, trabalhamos a mitologia como uma narrativa de símbolos, como uma conexão de símbolos, e trabalhamos a narrativa fílmica, tá? Que não é o mesmo da narrativa dos contos ou da mitologia. Né? Na narrativa fílmica, eu já tenho a imagem pronta. Tá? Então, eu já tenho a música, eu já tenho as cores, eu já tenho a imagem. Né? Eu não preciso imaginar Moana, porque eu já sei a cara que a Moana tem, eu já sei o rosto que a Moana tem. Bom, há muitas críticas em relação a isso, né? Que os contos dos irmãos Grimm, os contos, enfim, que eram orais, né? Que eram, num primeiro começo, transmitidos oralmente e que depois passam a ser escritos e que depois o filme se apropria, né? E dão toda uma outra leitura, dão toda outro entendimento. A Pequena Sereia é uma coisa, o conto da Pequena Sereia, e outra coisa é o que a Disney faz com a Pequena Sereia, não é? A Pequena Sereia não casa com o príncipe, não, nada disso, né? E ela não queria se apaixonar por um príncipe também, queria ser livre.
é um pouco diferente, né? Então, sem dúvida, na narrativa fílmica, nós recontamos as histórias, damos outra interpretação para a história e damos também para a história uma, digamos, a imagem está pronta. Não obstante, eu acho que a narrativa fílmica nos possibilita a riqueza do símbolo. O símbolo não se esgota, isso é importante a gente entender. O símbolo é múltiplo e ele é inesgotável. Tá? O que se esgota é o signo. Né? O signo, sim. O signo é aquilo que eu encontro na estrada que diz vire à direita. Pronto, isso é um signo. Ele não tem interpretação, não é? Eu tenho que virar à direita, já está. O símbolo ele é inesgotável. Tá? O símbolo suporta muitas interpretações, muitos entendimentos, muitas leituras. Tá? Então, o símbolo é aquilo que faz conexão com a nossa estrutura inconsciente. E eu trouxe aqui uma coisa, quando eu li para imaginar, precisamos um conhecimento sobre nós mesmos, tá? Será necessário desapressar. Né? Estou mencionando algumas coisas do livro da Verena Katz, né? E será necessário um tempo para simbolizar. Tá? Por isso o livro da Verena se chama A Alma Precisa de Tempo. Tá? Será necessário um tempo para simbolizar, tempo que nós não temos. Tá? Por isso nós temos tanta dificuldade em vincular-nos com os símbolos. Tá? Nós vamos precisar do tempo Kairos. Vocês lembram que os gregos tinham Cronos e Kairos, né? Kairos era o momento certo, o tempo adequado, o tempo do insight para nós, os modernos, né? A possibilidade do entendimento e do insight, né? Então, para Jung, a cura era a possibilidade de se conectar com o princípio criativo que permeia a vida. Tá? Então, quando nós não nos conectamos com essa possibilidade, claro, nós adoecemos, né? Com certeza. Tá? Então, de alguma maneira, precisamos conectar-nos com o símbolo. E uma coisa que a narrativa fílmica nos traz é a possibilidade dessa conexão constante com uma articulação simbólica. E eu trouxe uma pequena definição. Oh, gente, sejam bem-vindos os que estão chegando. Não tenho como parar. Não tenho como parar, tá? Trouxe uma pequena definição do livro da imaginação da Verena Katz. Né? Estamos com os dois livros da Verena, A Alma Precisa de Tempo e A Imaginação. Olhem que lindo subtítulo. Imaginação, espaço de autoconhecimento e liberdade. Tá? Então, ela traz uma pequena definição aqui. A imagem é oriunda da linguagem poética. Tá? Ela é sempre vivida como uma experiência interna, tá? Como uma experiência psíquica. Por isso ela é organizadora, por isso ela é curadora para nós. Tá? A imagem tem caráter psicológico. Ela depende e está elaborada a partir do inconsciente. Tá? É uma experiência com sentido próprio. Tá? Então, a imagem é aquilo que faz sentido para mim e que eu vou reinterpretá-la muitas vezes, vou poder reinterpretá-la muitas vezes, né? Por isso, um conto, uma história, ela tem muitas versões, e eu volto a ler o conto e falo assim, eu não tinha pensado nisto, né? Quando nós contamos um conto para uma criança,
nós estamos dando a ela a possibilidade de elaborar o medo ou de elaborar angústia, não é? Nós estamos dando essa possibilidade. Essa estrutura de símbolos, ela linka com o nosso mundo interno, com o nosso inconsciente, e eu estou tentando aqui, Vanessa, de admitir a Luciana Portela e ela não está conseguindo entrar. Qualquer coisa você pergunta para ela no Eu WhatsApp. até já admiti duas vezes também, mas ela, não sei, às vezes a Pois internet. é, Não, ela alguma tá aqui coisa, dentro, aqui, ó, entrou. tá? Tá aqui. Ah, então pronto, Luciana. Eu achava que você não tinha entrado. Então, gente, quando Jung fala o símbolo, Jung fala uma frase interessante que eu gosto muito. O símbolo é a melhor forma para falar de algo desconhecido. Né? Desconhecido para nós, desconhecido da nossa alma. Né? Quando eu organizo um símbolo, ou quando eu trago um símbolo, quando meu inconsciente convoca um símbolo, tá? Ele é desconhecido, o conteúdo é desconhecido para mim. Quando eu entro em contato com esse símbolo, como acontece, por exemplo, quando eu relato um sonho, né? Quando eu trago um sonho para o espaço terapêutico, aconteceu isto, sonhei com isso, e o que a gente vai fazendo é abrindo as camadas do símbolo, né? Trazendo novas possibilidades de significação. Né? E à medida que eu vou abrindo essas camadas e essa significação, a coisa passa a ter muitos sentidos, né? Muitas possibilidades de sentido. Então, é por isso que a gente, na Escola de Mulheres, tem trabalhado com bastante intensidade a questão simbólica. Nós trabalhamos contos, nós trabalhamos mitologia, nós trabalhamos sonhos também, nós trabalhamos mandalas, está todo no nosso material, tá? Eu quero, depois a Vanessa vai colocar para vocês, para os que estão chegando novos, eu quero dizer que nós temos um canal no YouTube. Vocês podem entrar lá onde tem todos os comentários que nós temos feito sobre a narrativa fílmica, né? Moana, Os Secretos da Floresta, tudo isso está lá. É aberto, vocês entram no canal do YouTube e encontram isso. E nós temos também um grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso absolutamente, só nós que postamos o nosso programa, tá? Os eventos, nós temos eventos mensalmente, tá? Então, depois a Vanessa coloca ou coloca no grupo de WhatsApp, tá? Então, a gente vem trabalhando essa questão da narrativa simbólica como uma forma de conectar com aquilo que faz sentido para mim e como uma forma de organização e de cura nesta civilização tão tecnológica, tão apolínea, né? A gente não pode esquecer que Apolo, né? É, tá certo, era o Deus da claridade, era o Deus do entendimento, todas essas coisas. Mas Apolo não se comovia. Né? Apolo não se comovia com o sofrimento dos humanos. A gente não pode perder isso de vista. Nós somos uma civilização da técnica apolínea, né? Ou seja, do distanciamento, da falta de empatia, da falta de conexão. Né? Abandonamos os símbolos, os arquétipos, os rituais, tudo aquilo que nos conecta, tudo aquilo que nos traz possibilidade de pacificação interna. Tá? A técnica estimula a ansiedade. Né? Então nós ficamos loucos, porque tenho que fazer, porque tenho que preparar. Né? Então, é por isso que nós aqui na escola temos tido um tempo assim intenso de conexão com esses temas, né? Então, Wicked é um filme que traz algumas questões, né? O não saber de si, né? Como é que eu vou saber de mim?
Como é que eu vou aprender sobre mim? Como é que eu vou me libertar de certas coisas, né? O preconceito, né? Que caminhos eu tenho que percorrer, né? E é interessante porque no caminho do herói, né, se a gente pensa o monomito, né, o mito do herói, o herói tem alguns, digamos, alguns pontos que ele tem que percorrer impreterivelmente, né, sair de casa, não sei o quê, e abandonar o castelo, conquistar a princesinha, bom, tudo isso que é a estrutura mítica, né? Wicked é a história contrária ao mito, não é? A Elfaba, que é a bruxa verde, não é uma heroína. Aliás, ela vai ser tratada como alguém malvado, né? Ela vai ser injustiçada. Por isso, no título, eu coloco a injustiça com a bruxa verde, né? É, então, vamos começar e eu vou ir explicando ao longo do, dos slides, né? Porque a história Oz, né? Não era um lugar, Oz não era um lugar fantástico, né? Era um lugar onde havia perseguição, havia corrupção. O Mago de Oz não era uma criatura esplêndida, não é? E el Fava vai entrar de uma forma um pouco desavisada nesse universo. Tá? Então vamos lá. Dá para ampliar, Vanessa? Vanessa, você está de microfone desligado. Se Eu tô você achando quiser. tá difícil aqui, Marisa, ele não está me obedecendo. Quer que eu Se compartilhe? Eu posso você compartilhar. puder, sim, porque eu Espera tô. aí. Então, pode sair do compartilhamento que eu vou compartilhar e agora. Deu? Está dando para todo mundo? Então, pronto. Então, eu quero dizer isso. Os não era um lugar assim, cheio de flores, como vai aparecer no Mago de Oz, né? Nós estamos antes do Mago de Oz. Pelo tanto, nós temos os momentos, né? Os momentos anteriores para explicar quem é quem, né? Então, Elfaba habita a terra de Oz. É uma moça diferente de cor verde, mas com poderes mágicos extraordinários. E isso vai ser uma questão interessante. Elfaba sabia muito pouco de si, né? O fato dela ser verde e de ser maltratada, rejeitada pela família, pelo pai sobretudo, enfim, ela, o povo fazia bullying com ela porque ela era uma moça verde, vai fazer com que ela tinha poderes mágicos extraordinários que não dominava, tá? Que não dominava e que não entendia. Tá? Então, el Fava vai estar, em um primeiro momento, prisioneira dessa condição fantástica que, claro, depois ela vai aprender a trabalhar e a dominar. Né? A mãe del Fava tem um romance. Vanessa, você pode ler porque eu. Sim. A mãe de Elfava vive um romance extraconjugal com um sujeito estranho e misterioso. Se trata do próprio Mago de Oz. Ela vai ingerir um elixir e o resultado será um bebê de pele verde. Pois é. Então, nesse primeiro momento, o pai del Fava
se retira, vai fazer uma viagem, né? E a mãe del Fava tem um caso, não está claro, né? Quando eu assisti o filme, a primeira vez eu pensei, é o mago, porque aparece uma figura assim, meia dissipada, meia, né? E ele dá para ela o elixir, e o elixir é verde, né? Os é a cidade onde o mago mora, é a cidade das Esmeraldas, então todo é verde, né? E então o resultado vai ser um bebê verde, né? De pele verde. E eu lembrei de uma coisa, vocês lembram quando nós eh, fizemos o filme, comentamos o filme Encanto, né? E no filme Encanto, o verde era a cor de quem adivinhava o futuro. Né? O verde era a cor. O tio Bruno usava o verde, a cor das esmeraldas, que era para adivinhar o futuro. E a cidade de Oz é uma cidade verde, onde todo é verde. Depois nós vamos saber. Bom, vai ser uma jovem excluída pela sua cor e pelo seu pai, o governador da terra dos Muquins. Os Muquins eram um grupo dentro de Oz, né? Eram um grupo dentro do território de Oz. Né? E os Muquins, o pai del Fava era governador dos Muquins. Né? E o pai del Fava solicita que sua irmã, Nessa Rossi, da universidade, acompanhe sua irmã à Universidade de X, na província de Oz, que tem como diretora de magia a Madame Morrivel. Olhem o nome. A Madame Morrivel era a diretora de magia da Universidade de X. E lá, na universidade, as pessoas iam para aprender a fazer magia. Né? Era a versão lá do. Harry Lá, Potter. exatamente. Era a versão da Universidade do Harry Potter. Né? Lê para nós, Vanessa. Na universidade vai nascer uma amizade improvável entre a moça verde, que pretende permanecer fiel às suas escolhas, e Glinda, uma jovem que procura popularidade e poder. Isso mesmo. Eu achei muito interessante essa amizade e essa conexão, né, entre Elfaba, né? Elfaba é uma moça sóbria, Elfaba, enfim, vocês vão ver, ela tem uma conexão com os animais, ela vai ser criada por uma ursa, né? Porque como o pai rejeita ela, então ela tem uma conexão importante com a natureza, com os bichos. E a Glinda, que é uma moça de uma condição social, que quer ser popular, que é muito ingênua, esse lado do feminino distraído, ingênuo, assim, né? Que quer andar pela vida, enfim, dessa maneira, né? Achando que nós podemos nos distrair pela vida, né? E então é uma conexão muito interessante, né? Depois vocês vão ver que essa conexão passa por algumas vicissitudes, por algumas dificuldades, né? El Fava tem uma vocação para ajudar a partir da sua história difícil. E isso é interessante porque El Fava tem uma conexão com a dor do outro. Né? El Fava entende o que é a dor do outro, o que é se sentir rejeitada, ou se sentir maltratada, ou enfim. Né? Glinda teve outra vida. Né? Tem ambições e se mostra manipulador. Glinda é esse feminino preparado para agradar, né? Para agradar o outro, para se dar bem na vida, para, enfim, aquilo que todos nós aprendemos, né? Lê para nós, Vanessa, por favor. A Terra de Oz é um lugar opressivo e sombrio, onde o mago exerce uma autoridade corrupta. Elfava vai entender essa dinâmica, questionar e se rebelar, sendo mostrada então como a grande vilã.
Isso é importante, porque em determinado momento, Oz é esse lugar, né, onde as pessoas são vigiadas. Há uma cena interessante em que el Fava está à noite caminhando por Oz e um dos animais diz a ela: Você não pode andar sozinha por aqui, porque este não é um lugar confiável, né? Não é um lugar que as pessoas possam se distrair ou possam relaxar. Enfim, então, em nós, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Nós temos várias camadas de acontecimentos, várias camadas de relação que não estão explicitadas, né? Então, el Fava vai se revelar, vai entender, num primeiro momento ela não entende, ela não sabe o que está acontecendo em nós, né? Mas ela vai entender, vai se revelar e vai ser mostrada como a grande vilã. Ela vai se transformar na bruxa má. Né? E ela vai aparecer depois no filme O Mago de Oz como a bruxa má. Né? E o filme começa, né? Wicked começa com o povo de Oz comemorando a morte de Fava, né? A morte da bruxa má. Né? Então é interessante. E é interessante porque aí aparece Glinda. Glinda não tinha poderes mágicos, mas ela vai ir adquirindo porque ela vai se vincular a Madame Morrible, né? E aí alguém pergunta, alguém do povo de Oz pergunta: é verdade que vocês foram amigas? E Glinda fala: sim, é verdade. E o filme é a história da relação entre elas duas, né? Wicked foi um livro lançado em 1995 e adaptado ao teatro pelo romancista Gregory McGill. Vai se tornar um musical da Broadway e vai estar vinculado ao Mágico de Oz, mostrando diferentes perspectivas e valores. Todos os personagens que estão em Wicked, nós vamos ver eles em Oz, né? No Mago de Oz. No Mágico de Oz, a garotinha Dorothy é levada com seu cachorrinho para uma terra estranha. Lá estará representada toda a maldade da bruxa do oeste, que será Elfaba, e toda a bondade em Glinda, a bruxa do sul. Tá? Wicked vai desconstruir esses entendimentos, porque aí nós vamos entender quem é quem. Tá? Nós vamos entender quem é quem e nós vamos saber também, né, qual foi a arapuca, digamos. El Fava entrou em uma arapuca, né? Qual foi a arapuca que El Fava entrou, né? E como ela se transforma nesse ser que tem que ser excluído. Ela se exclui, ela vai embora de Oz, né? Mas ela tem que ser capturada e morta, né? Essa é a proposta, né? E Glinda, que faz uma aliança muito estranha com o Mago de Oz e com a Madame Morrible, né? Vai ser a bruxa boa, né? Os personagens de Wicked vão participar das aventuras do Mago de Oz. E a garota com seu cachorro vai ter encontros com personagens estranhos, participando de uma trama com muitas surpresas, tentando voltar para casa. Dorothy tentava voltar para casa, se vocês lembram de nós, né? Vai aparecer o vento, né? E vai derrubar a casa de Dorothy, ela fica sem casa, enfim. Ela está tentando voltar para casa, ela não tem como propósito entender essa trama, né? Nem saber quem é quem, né? E ela vai encontrar aliados, vai precisar de aliados, né? Ela sente isso, que vai precisar de aliados e vai procurar aliados. Então, a proposta de Dorothy não é, em hipótese alguma, entender qual que foi a trama, né? E por quem é quem, né? Lê para nós, Vanessa, por favor.
Na Universidade de X, Elphaba vai chamar a atenção de Madame Morrible, diretora de feitiçaria, que descobre na moça poderes extraordinários. Assim, se dispõe a dar aula para que ela possa controlar essa aptidão. Porque ele Fava tinha poderes extraordinários, não é? Numa cena muito interessante em que ela criança está com a irmã nessa Rose, criança, cuidando da irmã, e chegam uns meninos e gritam coisas para ela, né? Ah, você é isto, você é aquilo, né? E ela começa a ficar com raiva e pedras começam a voar, né, contra esses meninos. E ela assusta muito. Tá? Então, ele Fava, e isso é uma coisa importante, não tinha consciência de si. Tá? Não tinha consciência de seus poderes. Não sabia como conduzir isso. Mas a Madame Morrible, claro que tinha experiência, né? Era uma mulher com domínio, né? dos seus poderes, percebe isso em Fava e chama ela. E diz que vai ensinar ela. Claro que a Madame Morrible tem outros propósitos, né? Os propósitos dela, mas entende que el Fava pode ser uma figura interessante para os propósitos dela, né? Glinda não tinha capacidades mágicas. Isso também é interessante, porque o filme brinca o tempo inteiro com isso, né? El Fava, que tem umas capacidades mágicas fantásticas, e Glinda, né? Que não tem capacidades mágicas, tá? Mas vai participar do treinamento a pedido del Fava. Né? Então, el Fava, que não tem nenhuma paciência com a Glinda, nem nenhuma simpatia com a Glinda, né? Diz assim, bom, eu vou aceitar ela para não perder a moça verde, né? Para não perder a Fava. Então, tudo bem. Aí Glinda também vai ir nas aulas da Madame Morrive para participar e para desenvolver. E essa, digamos, essa estrutura simbólica que o filme constantemente brinca, né? El Fava tinha capacidades mágicas, mas era verde, ninguém queria se aproximar dela, não sei o quê. Glinda é muito lindinha, muito simpática, muito não sei o quê, mas não tem capacidades mágicas, sabe muito pouco de si própria, enfim. Então, permanentemente, nós vamos a ter no filme essas duas perspectivas, né? Lê para nós, Vanessa, por Diversos, favor. diversos personagens vão frequentar a universidade, como Bock, que ama a Glinda, mas vai cortejar a Nessarossi. E quando, Uhum. e quando esta descobre a farsa, lança um feitiço, que vai fazer dele o Homem de Lata, no Mago de Oz, aquele que procura um coração. Tá vendo como as coisas se ligam, né? Nessa Rose vai na faculdade de Sid, né? Também, porque ela também tem poderes, né? Armand del Fava, né? E está apaixonada, se encanta com ele, né? Com Bock, né? Mas Bock gosta de Glinda, tá? Mas nessa Rose descobre, né? E aí nessa Rose se transforma o Bock no homem de lata, que não tem coração. Olhem que interessante, como é que os símbolos vão a ir se construindo e nós temos uma trama, uma teia simbólica, né? Nós vamos ir construindo uma teia simbólica. É, é, é a menininha de Oz quem vai encontrar, né, o homem de lata. Né? Figueiro será um príncipe charmoso, sedutor e despreocupado, que aparece na universidade. Glinda vai se encantar com ele, que se mostra preconceituoso em relação à cor del fava. Porém, eles, el fava e Figueiro, vão a compartilhar da preocupação com os animais. Tá? O príncipe vai ser depois o espantalho de Oz.
Olhem que interessante, né? El Fava e Figueiro se vão a reencontrar, se vão a encontrar na conexão com os animais, porque Figueiro tem um cavalo que conversa, que fala, ele fala com seu cavalo, né? E el Fava conversa também com os animais, então eles vão a ter uma conexão também, né? Lê aí para nós, Vanessa. Um personagem importante e crucial é o Dr. Dilamonde, uma cabra falante, professor de história. Ele vai contar a Elfava que os animais estão sendo perseguidos, perdendo seus direitos civis e sua habilidade de falar. Essa vai ser dos traços fundamentais do filme, a perseguição aos bichos, porque além de ser bichos falantes, eram bichos que tinham consciência e discriminação. Então, isso vai ser alguma coisa que o Mago de Oz vai perseguir e não vai suportar, né? Então, o professor Dilamont vai ser muito amigo del Fava, né? E el Fava vai entender que os animais em Oz estão sendo perseguidos, estão sendo maltratados, né? Estão perdendo os direitos civis. Achei muito interessante quando o professor Dilamont fala com el Fava no filme, né? Que eles estão perdendo os direitos civis, né? Aos poucos vai sendo revelada uma trama de dominação. O mago não tem poderes, e essa é a grande questão. Por isso, el Fava chega a Oz. El Fava tem poderes, né? Os poderes que o mago não tem. O mago não tem poderes, manipula e somete o território de Oz e vai montar, junto com Madame Morrive, uma armadilha para el Fava, com a pretensão de aproveitar suas habilidades mágicas, né? Então, isso é interessante. Os animais vão ser perseguidos porque eles descobrem que o mago não tem poderes, né? Os animais tinham discriminação, né? E conseguem perceber isso. Então, vocês veem que Oz não é esse lugar tão fantástico que aparece depois no Mago de Oz, né? Onde tem flores, onde tem música, onde tem, né? Pode ler, Vanessa. Os animais são silenciados porque eles sabem que o mago é uma farsa. O Dilamon vai ser afastado da universidade e seu substituto, o inescrupuloso professor Vikidji, traz um Uhum. pequeno filhote de leão para maltratar em sala de aula. Isso. Então, o professor Dilamont vai ser afastado, né? E o substituto é uma pessoa que maltrata animais, né? Que não acredita na percepção dos animais. E aí a gente tem como pano de fundo toda uma leitura, né? Todo um entendimento do que é a natureza, os animais, a percepção dos animais, a conexão dos animais, tudo isso. Como nós nos conectamos com eles, né? Numa impressionante demonstração de magia, el Fava adormece todos os colegas de sala de aula e, com a ajuda de Figueiro, devolve o pequeno leão à floresta. Ele será depois, no Mago de Oz, o leão que procura coragem, né? Porque nós temos no Mago de Oz um leão, né? Que é covarde, né? Que tem medo, né? E que procura coragem, exatamente. Tá? Agora, essas demonstrações de magia del Fava, ela vai fazer quando chega na Universidade de Sid. Né? Quando ela chega na Universidade de Sid, todos os objetos começam a voar, todo começa, né? E os alunos se assustam muito. Madame Morrive fica encantada e percebe que foi el Fava que fez isso. Tá? Mas até ali, quando ela chega na universidade, ela não tinha domínio. Agora, ela já tem mais domínio, né? Então, ela vai adormecer todos os colegas de sala de aula, menos o filheiro,
e junto com o filheiro vão devolver o leãozinho, que é digamos, uma cria de leão, né? Que é um bebê leão, né? Para a floresta, né? E o bebezinho leão vai levar seu trauma à frente, né? Porque depois ele é um leão que não tem coragem, né? O pós-traumático, como diria Freud, né? O leão vai viver o pós-traumático na vida adulta, né? Lê para nós, Vanessa, por favor. O mago vai convidar Elfava a visitar a Terra das Esmeraldas com um plano já preparado. A moça aceita, entusiasmada, porque acredita que ele poderia voltar sua pele à cor normal. Olhem que interessante, a própria Elfava, né, entra na manipulação do Mago de Oz, porque ela pensa, ele tem magia, ele tem poderes, tá? Então ele vai me voltar a uma cor de pele normal, né? Ela vai ser convidada para visitar a Terra das Esmeraldas por intervenção da Madame Morrive. É a Madame Morrive que diz ao Mago de Oz, Elfava tem poderes que a gente não tem, né? E então ela vai ser convidada. E aí, Elfava faz uma coisa interessante, que é convidar a Glinda para ir junto com ela. E Glinda vai ir na Terra de Oz. Tanto que quando ela chega, o mago diz, mas eu fiz só um convite. O mago não achou interessante a visita da Glinda, né? Glinda vai à cidade das Esmeraldas porque a amiga a convida, mas chegando lá, a verdade se revela. Elfaba entende a trama e não está mais preocupada com ela. Pretende ajudar os animais maltratados. Ela lembra que sua babá foi uma ursa. Então, olhem bem, a Elfaba vai entender que há uma trama por trás de tudo isso e é uma trama de dominação. É uma trama de dominação. E esse vai ser o tom da cidade de Oz, né? O controle, a dominação, né? A manipulação. É isso que vai aparecer em Oz, né? E Glinda vai chegar na cidade das Esmeraldas completamente desavisada dessa situação também, né? As duas, né? Vamos lá, Vanessa. No castelo de Oz se encontra o Grimório, o livro Uhum, dos feitiços que ninguém consegue decifrar. O uhum. mago e a Moribel encontram a Elfava, que vai ler o livro com facilidade. Isso. O que era o Grimório? Vocês sabem, né? É o livro das bruxas, onde as bruxas colocavam, faziam as receitas, né? Digamos, nos contos, nas histórias, na mitologia fílmica, o Grimório é sempre o livro secreto onde as bruxas, ai, desculpe, só um minutinho. Onde as bruxas guardavam as porções, os secretos, os feitiços, enfim. Mas ele não era tão simples assim. Não era que nós abríamos o livro e começávamos a ler, né? Era um livro cheio de códigos, cheio de. Não era um livro fácil de ler. Tanto que o Mago de Oz e a Madame Morrive não conseguiam ler o Grimório, né? Mas a Elfaba abre o livro e consegue ler tudo que tem lá. Tá? Pelo tanto, ela consegue despertar todos os feitiços, todos os movimentos, né? Com a leitura do livro, os macacos da guarda do palácio, o Palácio de Oz, né? Onde estava o Mago de Oz, né? Com grande sofrimento, vão a ter asas. Né? E essa é uma cena muito tremenda no filme, porque os macacos eram a guarda do palácio, né? Começam a gritar, né? Deitam no chão, é visível o sofrimento, né? Mas começam a aparecer asas, asas azuis,
atrás das costas deles, né? O mago fica entusiasmado. Eles poderão ser espiões para controlar os animais e a população de Oz, né? E há uma cena, um momento em que a Madame Morrive diz para o mago: se eles têm asas, eles podem voar, eles podem controlar tudo o que está acontecendo em Oz, né? E el Fava escuta essa conversa e percebe. Então, o que eles querem ter é espiões para controlar, né, a população, os animais e tudo isso. Ou seja, é uma cena bastante impactante, onde uma das coisas que aparece é que o Mago de Oz não se importa com o sofrimento de ninguém, né? Ele se importa com manter o poder dele, né? Sim, Vanessa. Elfaba percebe que foi manipulada e vai fugir. Agora ela domina a gravidade, controla seus poderes mágicos e convida a Glinda a fugir na vassoura com ela. Uhum. E essa é uma cena bem interessante, porque Elfaba encontra uma vassoura, né? Lá no castelo elas começam a fugir, né? Começam a ser perseguidas e etc. Encontra uma vassoura e ela começa a experimentar, tá? Começa a experimentar até que ela consegue subir na vassoura e domina a gravidade e voa, né? E fala com Glinda: vem comigo, vamos a fugir, vem, sobe na vassoura. E Glinda sente medo, né? E não foge, não foge. Glinda está assustada e pede a sua amiga que se reconcilie com o mago, mas isso não será mais possível. E essa é um pouco a metáfora. Depois que você tem consciência de alguma coisa, não tem como voltar para trás, né? El Fava já sabia quem era o mago, já sabia quem era a Madame Morrive. Então não tem como voltar para trás e fazer de conta que não sabe de nada, né? Se reconciliar com alguma coisa irreconciliável, né? Então, Elfaba será mostrada como uma bruxa má, dissidente e uma ameaça para a população de Oz, né? Então, a coisa vai virar, né? Na população de Oz tem tipo isto que fala na rua, né? Que fala para os povoadores da rua, né? Do povoado, né? É, bom, estes microfones, Alto-falantes. né? E então, isso, alto-falantes, microfones, e aí a Madame Morrive vai falar, e agora temos um inimigo em comum que precisamos derrotar. Ela invadiu o castelo de Oz, e não sei o quê, e ela tem que ser derrotada. Então, há uma narrativa, né? Há uma narrativa que vai tornar Elfaba dissidente, né? Pelo tanto, um perigo, tá? E questionadora da ordem, né? Sim, lê para nós, Vanessa. Glinda será consolada pela Moribel e dá a entender que escolheu um lado. Ela não Uhum, é inocente, presenciou tudo e sabe que sua amiga está sendo injustiçada. Faieiro escuta a acusação, pega o cavalo e vai embora da universidade. uhum, uhum. Isso mesmo. Então, Glinda está assustada, mas sabe tudo o que aconteceu, percebeu tudo o que aconteceu, então não é ingênua, não é inocente, né? E ela fica do lado da Morrive e do mago, né? E tudo leva a crer que Glinda depois, com a ajuda da Morrive, vai desenvolver poderes, porque lá no Mago de Oz ela aparece naquela bolha cor-de-rosa, né? Protegendo a Dorothy, né? Então, Glinda desenvolveu os poderes, né? Figueiro vai entender, Figueiro vai entender, né? E sai da universidade. Quando escuta essa história, essa versão na universidade, que ele fala isto e aquilo, Figueiro entende que essa história está mal contada e desiste da universidade e vai embora, né?
A história mostra muitas transformações e revelações. No Mágico de Oz, a Nessa Rose, irmã de Fava, vai ser a bruxa má do leste, porque el Fava é a bruxa má do oeste, né? Então, a Nessa Rose também vai aparecer no Mago de Oz, né? Sim, lê, Vanessa, por favor. As narrativas se entrelaçam. Por exemplo, Madame Moribel controlava o tempo e será ela que vai procurar o tornado que faz a casa de Dorothy rodopiar na história de Oz. Exatamente, exatamente. Então, nós vamos a descobrir que a madame, que não era assim, né, uma flor do pântano, controla o tempo, não é? E vai ser ela que vai provocar aquela tempestade toda que faz a casa da Dorothy rodopiar e que faz a Dorothy também perder o conhecimento, cair, e quando ela acorda, vai procurar a casa dela, né? A casa vai cair em cima de Nessa Rose e o que aparece são os sapatos brilhantes e vermelhos que ela tinha recebido do pai. E é interessante, a casa vai cair em cima da Nessa Rose. Lembra que Nessa Rose estava em cadeira de rodas, né? E mas ela tinha um sapatinho vermelho. O pai delas tinha dado o sapatinho vermelho para Nessa Rose, né? Porque ela não podia andar, né? Esse sapatinho vermelho vai ser a maçã da discórdia, porque esse sapatinho vermelho vai ser o que a Glinda, a bruxa boa do sul, vai dar para Dorothy, no Mago de Oz. E vai ser o que a Alfaba quer rescatar. Porque se vocês lembram do Mago de Oz, Elfaba quer tirar da Dorothy o sapatinho vermelho, quer resgatar para guardar como lembrança da irmã. Sim, vamos lá. Glinda, como bruxa boa do sul, vai entregar os sapatos para Dorothy. Isso é o que Elfava vai tentar resgatar como uma lembrança da sua irmã. Exatamente, exatamente. Lê para nós, Vanessa, por favor. Não, você está de microfone desligado, querida. Os personagens vão se transformar de uma história para outra, e de Wicked para o Mago de Oz, ninguém permanece o mesmo. Os poderes de Elfaba vão se aprimorando, ela tem clarividência, percepção intuitiva, e sua magia fica cada vez mais precisa. É interessante, ela tem clarividência, porque ela, quando está na universidade, acompanhando a irmã, né, e os personagens vão aparecendo, ela vai sentindo quem é quem. Né? Então, quando o Boque convida a Nessa Rose para sair, para ir numa festinha, não sei o quê, a, a, a Elfaba sente imediatamente, né? Que não é verdadeiro esse convite, né? Que Bock faz esse convite a Nessa Rose, mas ele está apaixonado pela Glinda, né? Então, toda essa percepção intuitiva, toda essa clarividência já está presente, né? Quando, desde o começo, né? Quando el Fava é criança, né? Então, ela tem essa percepção, essa intuição, essa, né? E eu acho que, em definitiva, nós vamos ver que Wicked também, uma coisa que a gente sempre fala, né? É, a clarividência, a percepção, a intuição é sempre algo, civilizatoriamente, foi sempre algo castigado nas mulheres, né? Sim, Vanessa. O filme começa com o povo de Oz comemorando a morte da bruxa má do Oeste, Elfava, e a bruxa boa do Sul, Glinda, contando como foi a amizade entre as duas. Exatamente. A Glinda aparece nessa bolha cor-de-rosa que ela anda. No Mago de Oz, ela também anda nessa bolha cor-de-rosa, né? E então o povo pergunta: sim, mas ela era muito má. Como é que vocês foram amigas? Como que vocês se fizeram amigas? E aí Glinda vai contar. E o filme
é a história dessa amizade improvável, né? Era uma amizade improvável porque elas tinham duas leituras, dois entendimentos da vida muito diferentes, né? A lição será sobre a perspectiva social e política, a ética, o preconceito, os vínculos que se transformam e as personagens que se revelam. Porque nós vamos a ter constantes revelações, né? A Madame Morrive, que era lá uma coisa na universidade, e depois na cidade das Esmeraldas era outra. O Mago de Oz, que tinha muitos poderes e não tinha nada. El Fava que chega na universidade, El Fava não pede para ir na universidade, é o pai dela que diz, agora você acompanha sua irmã. E há uma cena onde El Fava diz, mas ela já é uma adulta, ela tem que ir sozinha e saber se defender. El Fava não tinha como proposta entrar para a universidade, né? Como proposta pessoal. Ela vai acompanhando a irmã e então acontece tudo o que vai acontecer, né? Então, cada personagem vai ir se revelando, né? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui. Ali vocês têm. Pronto. Vamos lá agora os comentários e as perguntas, querido. Marisa, Sim, o Ítalo e a Amanda compartilharam várias coisas aí no chat, que se você quiser ler. sim. Mas eu também queria perguntar, Mas eu não dou conta de ler o chat tá. enquanto. Não. Se você quiser ler, pode ler, não tem. Mas eu queria também trazer assim, essa coisa do começo com a mãe, né? A mãe Sim. transgride Uhum, a regra machista do uhum, casamento, né? E de uma forma, vou colocar essa minha pergunta assim, inocente, ela toma o líquido verde sem saber o que estava fazendo, uhum. e a transgressão, né, marca para a vida toda a vida da Elfaba, né? Sim. Então, como que isso também reverbera em nós, né? Ocultando os nossos poderes. E que sim, precisa transgredir, né? Para poder. Uhum, 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 uhum. Marca e castiga a vida del Fava, né? Então, a transgressão feminina, ela não é gratuita, digamos, né? Ela não sai barato, né? Sai sempre muito cara, né? Uhum. Você quer ler o que os meninos colocaram? Ah, às vezes, se eles quiserem, né, Ítalo? Se você quiser trazer, Amanda Sim, vocês também. querem falar, queridos? Por favor. Ítalo, eu não tô te vendo. Abre sua câmera, meu querido. Espera aí. Oi, gente, bom dia. Bom Infelizmente eu não dia. posso usar a câmera, Marisa. Tá bem, não tem problema, mas eu tô te ouvindo. Certo, eu queria fazer um comentário sobre essa cena que a Vanessa citou. É muito interessante, né? Sim. Realmente a mãe da Elphaba, ela não tem conhecimento do que aquilo trará posteriormente para a vida dela, né? Tanto que o pai da Elphaba, posteriormente também, faz com que ela coma várias flores Sim, para que a Nessa Rose, a irmã da Elphaba, ela não nasça verde, porque era uma preocupação ali da comunidade deles. sim. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que o amante ali da relação, ele é uma figura conhecida por nós. Vocês captaram isso? É o Mago de Oz, né? Exatamente, o Mágico de Uhum. Oz. Muita gente não Sim. percebe essa Uhum. referência. Uhum. Uhum. Sim, sim. É o mago. E eu acho interessante porque todo leva a crer que a Elfaba é filha dele, né? Não é? A partir dessa Exatamente. cena de transgressão, nós podemos pensar que a Elfaba é a filha dele. E olha que interessante, o pai não tem poderes, mas a filha tem poderes. Não é? A filha Isso, tem poderes. É, exatamente. No segundo é. filme é inchado. Eu estava comentando com a Mana que muitos fatores que são postos no primeiro filme, eles deixam em aberto, porque será tudo contextualizado no segundo. Inclusive, essa cena eu poderia até falar, mas eu tenho medo de dar um spoiler a vocês. Sim,
Mas o segundo já apareceu? Ainda não. Ele será lançado agora, 20 de novembro, Ah, aqui que no bom. Brasil. Uhum. Nós vamos lá ver o segundo, com certeza. Nós vamos lá. Muito bom. Eu recomendo também um livro do Gregory. Ele é Sim. muito bom porque ele vai realmente nas raízes profundas das relações. O musical, poderíamos dizer, ele é um pouco mais leve, porque é Uhum. para gerar um entretenimento. Uhum. Uhum. Ah, que bom, Ítalo. Obrigado. Obrigado, Ítalo. De Quem nada. mais? Quem mais, gente? Ah, Marisa, eu fiquei com muitos símbolos. O moço que tem o cavalo, né? Me lembrou um pouco o louco do tarô, Ah, né? Essa você sabe aquela, como é que chama aquela moça que trabalha o tarô e, e os filmes, que tira o tarô, vai lendo, vai interpretando o filme, os filmes a partir do tarô, né? Sim, mas o moço do cavalo pode ser o louco e pode ser o arcano 7 também, né? é, Pode ser. essa coisa dos bichos, né? Assim, o bode ser o sábio, né? Assim, os bichos terem mais consciência do que os humanos. Sim. Isso mexeu muito comigo, assim. Como que a Uhum, gente, porque eles estão, a consciência deles está desperta a partir do sentir, não dessa lógica, né? uhum, Do uhum. poder e tal. Eu Sim. acho esse filme maravilhoso, assim, com esse repertório simbólico muito Uhum, vasto. E o uhum. sapatinho vermelho, né? Que também a Clarice Pincola Estés traz para Sim. nós, assim, como que isso às vezes aprisiona e Sim. te pega num lugar de desejo, de poder que Uhum, pode ser uhum, perigoso, né? uhum. Sim, sim. As narrativas fílmicas, apesar de que muitas coisas já vêm determinadas, né? Os pedagogos questionam muito isso, vocês lembram? Acho que quando nós falamos, não lembro de que filme, que a gente trouxe um pouco a discussão da pedagogia, né? A partir das transformações que se fazem nos contos. Vocês lembram que esse processo se chama bolderizar, né? Que é a transformação que nós fazemos da narrativa original, vamos transformando e dando outras, né? Outras perspectivas, outras visões, né? Mas eu acho que elas trazem essa possibilidade, né, de muitas leituras e de muitas. Mas os pedagogos têm questões em relação às narrativas fílmicas, a ambiguidade, né? Vocês lembram quando trabalhamos, eh, como é que chamava? Aquela bruxa que tinha asas e que também vai ser Malévola. Amalé? a Malévola, essa mesma. Vocês lembram que teve toda uma discussão da pedagogia, que as bruxas agora são boas, são fantásticas, os reis eh, não são tão justos assim, e não sei o quê. Há uma discussão dos pedagogos em volta disso, né? A ambiguidade dos contos e das narrativas, né? Como as narrativas fílmicas trazem uma ambiguidade para os valores que os contos poderiam trazer. Bom, essa não é uma discussão para a gente, porque a gente não é, eu não sou pedagoga e não ensino crianças, então acho que essa é uma discussão e a gente tem que recortar um pouco o que nos cabe e o que não nos cabe, né? Para nós a narrativa fílmica é um instrumento interessante. É, tá certo, Ítalo. Tá certo. Vou anotar isso. Coloca lá no grupo, Ítalo. Coloca lá no grupo de WhatsApp para que fique já. É. E então, eu acho que a gente tem que aprender a recortar um pouco. O que nos interessa da narrativa fílmica é que para nós é um instrumento
interessante, expressivo, nós podemos usá-lo eventualmente nas oficinas, nos encontros, enfim, e possibilita essa, digamos, se abrir para o simbólico, né? Se abrir para a estrutura simbólica, né? Sim, Inês. Eu tenho percebido que há uma apropriação dos contos infantis, mas eles, tanto os filmes, no final de semana passada, eu fui ver o espetáculo do Giramundo, Sim. Alice no País das Maravilhas. O que eu tenho percebido é que, em consonância com aquilo que você falou no início do encontro, como nós viramos uma sociedade muito apolínea, no sentido de não nos depararmos e nem pensarmos nos símbolos, o que eu tenho percebido é que toda simbologia e mesmo no teatro, que à primeira vista seriam infantis, não estão sendo mais, porque esses espaços têm apresentado, no meu modo de ver, a, a percepção mitológica com muitas camadas. Então, né, no filme Wicked, ninguém é inocente. Não existe um bem e um mal. Existe um contínuo em que são os fenômenos, né, os acontecimentos é que determinam as escolhas e o bem e o mal resultante daí. Então, o que eu tenho me perguntado é se existe ainda filmes e teatro para criança. Sim. Ou se essas crianças estão expostas a multitude de informação, se elas já estão aptas para perceber as camadas e não mais o preto e o branco da minha infância. Sim, claro, claro. Você me lembrou que eu li um comentário, não lembro de que filme, não sei se Divertidamente, né? Que fala assim, alguém tem que avisar para pichar que tem crianças na sala, né? Porque é um filme realmente para uma discriminação adulta, né? O que é o inconsciente, o que é a ansiedade, o que é para uma discriminação adulta, com certeza, né? E eu lembrei que o filme, Wish, que é o filme para comemorar os 100 anos da Disney, né? Que as pessoas entregam seu desejo ao rei, né? Então, olha que coisa louca, né? Em um determinado reino, as pessoas entregam seu desejo ao rei e o rei vai decidir quando esses desejos podem ser realizados. Está aqui, está no nosso YouTube, nós fizemos um trabalho e um comentário sobre ele. E é uma narrativa realmente sobre o desejo, porque as pessoas entregam seu desejo ao rei e se esquecem quem elas são. Tá? Então, olha que interpretação tão impressionante, né? As pessoas, eu entrego meu desejo ao outro e esqueço da minha singularidade, esqueço de quem eu sou como sujeito, né? Ele está, nós fizemos, o ano passado, foi Vanessa, foi o ano passado, alguém daqui que Foi. nós trabalhamos, foi o ano passado, Foi. né?
porque foi quando foi lançado, né? E então, eu achei um filme com umas questões, igual que outro que nós trabalhamos, A Princesa e o Sapo, né? Que vai trazer a princesa negra, as questões em Nova Orleans, né? Os negros lutando pelos direitos civis, a princesa que quer mostrar um restaurante, é uma mulher que luta pelos seus direitos, uma princesa negra, enfim, tudo isso mesmo, o filme de Tiana, Princesa e o Sapo, a história de Tiana. Então, eu acho assim, nós temos muitas interpretações, como a gente fala, o símbolo é a melhor forma de falar de algo desconhecido, né? Então, nos cabem muitas interpretações e muitas leituras, né? Gente, que mais? Eu queria fazer um anúncio aqui. Nosso próximo módulo, vocês sabem que nossos módulos agora são só de 2 encontros, né? E nós estamos descansando mais, fazendo 2 encontros, um descanso. 2 encontros, um descanso. Nosso próximo módulo, nós vamos iniciar um número que vai chamar Encontro de Mulheres. Encontro de Mulheres. É aberto, tá, Ítalo? É aberto a quem quiser participar. E o tema vai ser reconhecendo o próprio desejo. Tá? E então, nós vamos a ter 2 convidadas. A nossa querida Janaína, que vai comentar o filme Boa Sorte, Leo Grande. Tá? E depois a Adriana, que vai comentar o filme Baby Girl, não é? Tá? Então, vai ser, o primeiro encontro vai ser sábado, dia 22 de novembro. Tá? A gente deixa o grupo aberto para colocar esses anúncios. Fiquem tranquilos que a gente não vai colocar absolutamente nada mais. Mas esses anúncios, então, dia 22, a Janaína vai apresentar o comentário sobre esse filme, né? Para quem está chegando, Ítalo, não sei mais quem que está chegando, porque o resto já são antigos da Escola de Mulheres, este projeto fez este ano 7 anos. Nós temos 7 anos de Escola de Mulheres, né? E é um projeto onde a gente trabalha módulos, nós trabalhamos muitas coisas já, a viagem da heroína, mitologia, enfim, muitas coisas. E, basicamente, para que vocês tenham instrumentos para trabalhar nos lugares onde vocês trabalham, né? Ou nos grupos de vocês, nos encontros, nas oficinas de vocês. Este projeto sai como uma solicitação do pessoal da ginoterapia, tá? E vamos a estudar, vamos nos formatar um pouco mais. E eu sou professora, né, gente? Eu sou psicóloga, mas eu sou professora há 40 anos. Então, eu acho que ensinar é uma coisa que me convoca muito, né? Eu gosto disso, de transmitir, de ensinar, de passar para frente. E depois vocês usam esse material para o que faz sentido para vocês. O conhecimento tem, e eu falo isso com vocês muito, meus alunos. Por favor, sejam generosos com o conhecimento, não é? É muito importante isso. O conhecimento, a gente tem que ter generosidade, né? Passar o que a gente aprendeu, enfim. E depois os alunos se apropriam, dão outra versão, enfim, aí já fica com vocês, né? Eu faço a minha parte e aí fica com vocês. Então, eu queria... e neste novo formato, Encontro de Mulheres, que vai ter em novembro, dia 22 de novembro, e depois dia 13 de dezembro, a verba nós vamos a revertir parte dela para o Grupo do Bem, de Belo Horizonte, que é uma ONG, as meninas conhecem, Inês conhece, Raquel conhece, enfim,
quem mais? Regina conhece, né? É uma ONG de gente conhecida, de gente querida, que trabalha com projetos sociais. Eles, enfim, tem muita atividade, essas coisas. Tá? Que mais, gente? Tem mais alguma coisa? Entrem no YouTube que vocês encontram os outros filmes que nós estivemos comentando, né? Tem outros temas também. Vanessa, você colocou no grupo? Ah, obrigado, obrigado. Coloquei nossa página lá do YouTube e no WhatsApp, tá? Já está lá Tá, compartilhadinho. tá. Entre na página que aí vocês vão encontrar comentários de outros filmes, né? Marisa, a última coisa assim, que eu queria trazer da minha percepção também do filme é que eu tive vários momentos de confusão assim, interna, sabe? Porque estava trocando o símbolo, né? Sim. Mal com o bom, do belo, e essa coisa meio Uhum, paradoxal que você trouxe, assim, durante o filme eu tive isso em vários momentos, eu falava, mas uhum, será que eu estou uhum. entendendo bem? Sim, sim. Mas isso é interessante, né? Essa ambiguidade. Eu acho interessante essa ambiguidade. As coisas não são assim. O inconsciente de nenhum de nós funciona assim, não é verdade? Jung já falava isso, né? O inconsciente não é uma linha reta. Ah, sim, isto e isto. Fechou. Não, não, as coisas não funcionam bem assim, não é? Por isso a gente faz terapia há muitos anos, né? Então, acho assim, não, eu acho interessante essa ambiguidade, porque forma parte, né? Forma parte da nossa estrutura de sujeito, forma parte. Não, o desejo não é em linha reta, né? Não é? A nossa ambiguidade de sujeitos desejantes, né? Qualquer coisa que a gente deseja, né? Então, por isso o nosso próximo módulo vai chamar assim, né? O reconhecimento do próprio desejo. Porque não é assim, ah, eu quero comprar o carro do ano. Não, isso não é desejo, isso é outra coisa, né? Logicamente, né? Quando nós falamos da nossa atividade como sujeitos desejantes, nós estamos falando de aquilo que configura a nossa existência, né? De aquilo que determina as nossas escolhas. Né? E é uma travessia ambígua, recôndita, cheia de, não é? De idas e vindas, é isso, né? Amanda, querida, cadê você? Eu não estou te vendo aqui, Amanda. Eu não vejo Amanda. Abre seu microfone e sua câmera, Amanda. Às vezes ela saiu, ela tava mais participando, às vezes ela precisava Ah, está sair. aqui sem Tá aqui acesso. sem acesso pessoal. Tá bem, Amanda, tá Bom, bem, querida. Ah, tem sim, eu não tenho trailer. Você tem? Você tem ali o trailer, Ítalo? no YouTube. Mas você tem como colocá-lo? Você quer que eu te coloque como co-anfitrião e você compartilha o trailer? Ah, mas nós estamos gravando. Se É, eu coloco o Ítalo, será que dá, Vanessa? Não, não, essa a coisa gente não consegue tecnológica, permanecer na gravação, né? precisamos da assistência de Matheus. Oi, Ítalo. Então vamos compartilhar o trailer no YouTube. No YouTube não, no WhatsApp. No WhatsApp, no grupo de WhatsApp, Ítalo, você consegue pôr? Porque aqui nós estamos gravando. Se eu tiro a Vanessa, a gente para a gravação. Você faria essa gentileza para nós, meu querido, por favor, tá? Aí fica no grupo Sim, de com WhatsApp. certeza. Aí a gente, estamos todos convocados para assistir o filme, né? E, e depois preparar, né? Amanda, eu sou professora
há 40 anos. Sabe quando eu comecei a dar aula? Em 77, eu estava formando psicóloga em Montevideo. Eu formei no fim de 77. Não, eu formei no fim de 76 e vim para o Brasil. Formei em março de 77, desculpe. Eu formei em março de 77. Em 76, eu dava aula na Faculdade de Psicologia de Montevideo, sem estar formada. Eu fui convidada a dar aula, tá? E eu gosto de dar aula, eu gosto. Tá? É uma vocação, realmente. É uma vocação. Marisa, Sim, eu gostaria de fazer um adendo ao comentário da Inês, eu achei muito pertinente, sim, fala, Ítalo. porque Wicked teve toda essa repercussão no ano passado, o que eu fiquei muito Uhum, feliz, porque é minha peça musical favorita. E com essa nova demanda, conhecendo a ópera, muitos têm esse tipo de visão de que é infantiloide, o público-alvo é crianças, mas eu uhum, acho muito interessante o fato de que eles mascaram esse mundo de fantasia para esconder as críticas. E isso acaba sim, pegando muitas pessoas uhum, que deixam de assistir porque, é filme de princesinha, nem sabe que é de bruxa, porque julga o livro pela capa. uhum, Não, é musical, as músicas são bestas, eu não gosto desse tipo de uhum, gênero. E o uhum, Wicked vem de um espaço, que é o teatro, e eu acho muito interessante o fato dele manter essa essência viva, uhum, porque é uma história criada em 1995, teve sua estreia em 2003 na Broadway, e desde uhum, a sua primeira reprodução foi sucesso de bilheteria. Isso se mantém até hoje. Aqui no uhum, Brasil, a gente teve a honra de ter três versões. A primeira foi em 2016, a segunda em 2023, e agora a terceira, que ainda está em exibição no Teatro Renault, em São Paulo. E sucesso de bilheteria, não preciso dizer isso novamente, mas o público brasileiro, ele é tão eufórico com essa história, que a gente vai ter o privilégio agora, dia 4 de novembro, de receber o elenco original do filme aqui no Brasil. Eu vi, Por eu vi. Uhum, muito, muito, muito interessante. Então, realmente destrinchar esses preconceitos que a gente tem internamente, porque eu também achava que eu não gostava de musicais, não gostava de teatro, até que eu assisti a obra em uma péssima exibição no YouTube, me ative somente a escutar, porque ver era quase impossível, e eu amei, eu entendi, eu realmente deixei os meus preconceitos de lado e vi a essência da obra. Então, eu compartilho muito com os meus amigos, quem é próximo de mim, essa obra, porque é extremamente necessário com a nossa atualidade. Eu gosto de contextualizar cada momento com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, sabe? Até as músicas mais clichêzinhas postas no filme, dá pra gente usar de forma crítica. Recentemente, teve o caso da PEC da blindagem, a PEC das bets. E tem uma música da Glinda, que é o primeiro solo dela, que é popular, onde ela pergunta, de forma cantada, a Elphaba, o segredo da vitória de quem entra para a história é mesmo ser inteligente? E ela uhum, fala, não, é ser popular. Não basta ter formação, tem que ter carão, porque a essência não importa. O que importa hoje em dia é só realmente essa efemeridade da gente transparecer algo que a gente não é, só as aparências. sim, Então, compartilhar isso, ter esse debate, eu acho extremamente relevante. uhum, uhum. Obrigado, Ítalo. Obrigado. Gente, mais alguma coisa? Bom, então a gente se vê, a gente se encontra no dia 22, tá? Entrem lá no YouTube, façam parte do grupo, porque nós não vamos incomodar vocês, tá? Ah, você está aqui, minha querida. Tudo bem? Bom dia.